Fala galera, tudo bom? Tava mandando um WhatsApp aqui, só conferindo com o professor Valdemar, ele deve estar entrando daqui a pouquinho. Hoje a gente tem uma live especial, uma live aí com o professor Valdemar Guimarães. Show de bola, vamos conversar um pouquinho com ele, vamos saber um pouquinho da história dele, tirar algumas dúvidas a respeito de treinamento de musculação, treinamento para hipertrofia, tudo aquilo que ele puder falar para nós, a gente vai pegar. Vamos ver se vai dar bom. Vai dar bom sim, né? Vai dar bom. Pessoal entrando aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Neto. Aí o professor Valdemar Guimarães já está na área. Atualmente, britanicamente, ele está na área exatamente às 22 horas. Não esperaria menos de uma pessoa que tem cultura britânica, né, professor? Antes da cultura britânica, tem a cultura militar, que já vem de família. Muito bom, professor. Eu chego antes, mas depois nunca. Excelente. Eu já estava assim, eu tava pensando assim, eu disse, pô, o professor tem uma experiência fora do país e coisa, militar também. Isso é óbvio que ele vai cravar a faca em 22 horas, ele vai estar presente ali. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, meu canal aqui no Instagram. Em primeira mão, já queria agradecer a sua incrível disponibilidade, né? Foi extremamente solícito. Eu falei da live, mas com certeza vamos conversar com o teu pessoal aí, André. Vamos trocar uma ideia. Muito obrigado pela essa simplicidade aí, disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço o convite do honorável doutor. Que isso, professor? Eu fico envergonhado com essas coisas aí, rapaz. O senhor fica falando de doutor. Eu não sou doutor, nada. Aqui a gente está falando de professor para treinador, treinador para professor, não tem essa coisa de doutor aí. Eu não gosto muito dessas. Eu digo o seguinte, que doutorado ele serve só para algumas coisas, que nem, por exemplo, botar lá na frente do artigo, doutor, alguma coisa. Agora, na vida real, assim, cara, eu gosto de ser treinador, ser professor, colega da galera, eu acho que isso é o mais importante. Em algumas teorias, sim. Mas, de acordo com a minha educação militar, eu presto a devida homenagem a quem de direito quer queira ou não. O cara então, é genial. Eu era um garoto e eu já estava na academia militar e comandava, e às vezes em estágios, em quartéis, pessoas que tinham idade para ser meu pai, que eram sargentos. E todos me chamavam de senhor. No começo até lhe causa uma estranheza, esse tipo de pronome de tratamento para alguém tão jovem, partindo de uma pessoa com décadas à sua frente. Mas isso faz parte da disciplina. Isso faz parte da minha educação familiar. Algumas vezes eu chamo as pessoas de senhor ou senhora e essas pessoas não gostam. E eu digo, me desculpe, eu não consigo chamá-lo de outra forma porque faz parte da minha educação. Correto, doutor? Mas, o que eu vou falar? Tá excelente, o que eu vou falar? Professor, o senhor, assim, tem uma linguagem, um vocabulário que ele é extremamente polido. Quando o senhor fala no Instagram, o senhor usa de um vocabulário mais glamouroso, usa palavras que não são tão corriqueiras com o pessoal, assim, o pessoal não conhece tanto, né? E isso é devido a essa sua formação militar, essa sua formação... Como é que é isso aí? De onde é que vem essa... O André, eu venho de uma família de pessoas humildes, não são pessoas milionárias, não é ninguém rico, não é? Mas são pessoas que estudaram bastante. Eu adquiri o hábito da leitura com meu pai, que era um leitor inveterado, né? Tanto é que com o falecimento do meu pai, eu herdei mais de 1000 livros. Esses livros, boa parte, foram para a biblioteca de Itajaí e outras para a biblioteca da minha amiga Cadiz, que tem o maior museu do Ayrton Senna do Brasil, né? Que legal. Uma fundação. Então, muitos livros deste eu doei e outros livros que eu achei que pudesse utilizar permanecem comigo. Desde criança, o meu pai frequentava sebos de livro. Eu também frequento sebos de livro. Eu gosto também, né? Quando os acho. E eu era criança e eu e meus irmãos ficávamos sentados no chão lendo gibi enquanto ele fuçava nos livros dos temas que ele gostava de ler, né? Então, na verdade,
o hábito da leitura é que promove o aumento no seu vocabulário. Ou seja, você copia os hábitos dos seus pais. Então é muito importante que você que é pai, as pessoas que são pais, que deem o exemplo para os seus filhos, não é? Lá na Academia Militar está escrito assim: cadete, ide comandar, aprendei a obedecer, não é? Ou seja, existe essa necessidade de você ter o exemplo de pessoas que possam lhe conduzir para um caminho que seja um caminho progressivo, né? Um caminho satisfatório, a fim de que você, então, possa colaborar com a formação de outras pessoas, através do quê? Do exemplo. Sensacional, professor. Que bacana. Como eu lembro muito, o meu avô foi muito o meu exemplo nesse aspecto, assim. Ele era um cara, foi caminhoneiro, motorista de ônibus, tinha até a 4ª série, mas ele era um cara que assinava aquela revista National Geographic. Hoje a gente tem o canal de TV, que é da NetGeo, né? Mas ele assinava a Magazine. Então chegava em casa, tinha pilhas e pilhas daquilo, ele adorava ler aquelas revistas. O André, eu tive uma coleção da National Geographic e todas elas encadernadas. Sensacional. Né? Eram mais de 1000 revistas encadernadas. Quando eu me mudei para Santa Catarina, eu doei para um colégio público toda a coleção encadernada da National Geographic, que é uma revista fantástica que faz você viajar, não é? Sim. A coisa maravilhosa da literatura, da revista, é propiciar uma viagem para você, não é? Essa viagem é muito importante, que é a viagem da sua imaginação. Se você não tem imaginação, você não consegue criar nada novo. Você não consegue colaborar definitivamente, inclusive com as ciências, né? Na prática das ciências, se você ficar apenas reproduzindo aquilo que já foi feito, caso você não tenha imaginação e insights mentais que tragam para você a oportunidade universal de produzir algo inédito, baseado naquilo que também já conheceu através dos estudos, pouca coisa você fará para o progresso da ciência. Os maiores cientistas do mundo, aqueles que ganham prêmios Nobel, aqueles indivíduos que conseguem colaborar ou promover inventos fantásticos, são pessoas que possuem esses insights, né? E esses insights advêm da onde? Da capacidade da imaginação. Agora, o que acontece, André? Nos dias de hoje, as coisas estão tão pré-programadas, elas já estão todas prontas no aplicativo, estão prontas num tutorial, que as pessoas não querem mais ler. Elas querem ligar um tutorial e ouvir aquilo que elas desejam ouvir. E tudo que vier contrário às suas crenças prévias são rechaçadas. Ou seja, não há criatividade. Quando você lê, quando você usa a literatura, você usa a sua imaginação. Né? Como seria as cores do vestido da valorosa atriz em O Vento Levou, né? Porque você só lia aquilo. Quando veio a televisão e o cinema, a televisão e o cinema era preto e branco. Quando era preto e branco, você já perde, porque você já tem a imagem pré-definida. Agora, mesmo na televisão preto e branco e no cinema preto e branco, né, você imagina quais seriam as cores. Não é? Então, você ainda usa a imaginação. Agora, hoje, inclusive aquela tal realidade 3D, você não tem que imaginar absolutamente mais nada. Basta você copiar, né? Então, nós criamos uma geração de copiões. As pessoas só copiam e repetem que nem papagaio aquilo que ouviram de alguém. Nunca criam nada, né? E esse é o grande problema. E isso, professor, obviamente que invade
as nossas áreas, invade todas as áreas do conhecimento, sem dúvida nenhuma, mas nós podemos falar obviamente, da educação física, do treinamento, etc., que nós somos mais próximos disso. O senhor mais próximo também da parte nutricional e coisa, muito envolvido com essa parte aí, dentro do contexto dos atletas de alto rendimento, etc. E nós entendemos, eu vejo até mesmo nas aulas, uma falta de capacidade de entendimento a respeito de fatores como periodização, que talvez seja um dos pontos mais difíceis dos alunos, dos profissionais entenderem. A grande maioria, mas eu queria aprender a periodizar e eu não entendo. Quem sabe essa falta da capacidade de raciocínio, que vem, obviamente, das leituras, do desenvolvimento da capacidade imaginativa, seja um ponto crucial previamente a ser desenvolvido, para que assim ele possa desenvolver a capacidade de raciocínio sobre a periodização. O que o senhor acha desse contexto, já que o senhor viveu bastante mudança no treinamento, né? Desde o treinamento feito no papel até o treinamento digital, feito em outras coisas? Ô André, existem muitas tecnologias que não servem para absolutamente nada. Eu chamo de tecnologia do engodo, tecnologia do inútil. As pessoas querem uma forma mágica para resolver o seu problema. Eu tenho uma frase: a periodização é uma ciência mutável e altamente sensível. Por exemplo, eu já fiz periodização para atletas que iriam competir nas Olimpíadas. Eu tinha 4 anos, um mega ciclo para programar o treinamento de atleta de ginástica rítmica desportiva. Olimpíadas de Barcelona. Você faz uma programação mega longitudinal de 4 anos e você tem que ter a coerência de ter que ajustar esse programa de periodização na medida do possível. Então, eu prefiro muito mais preencher um quadro de periodização a lápis e usar uma borracha quando necessário for. Porque a ciência da periodização, ela não é uma ciência cartesiana. Não. Ela é uma ciência quadridimensional. Você trabalha em 4 dimensões, adicionando aos eixos X, Y e Z a dimensão temporal. Esta é a 4ª dimensão. Então você tem que analisar, né? Agora, dia após dia muda. Ela pode ser apenas uma ordem aguda. É ordem momentânea. Momentos antes de uma competição, momentos antes de um atleta entrar no octagon, subir num ringue, ou num palco lá com uma sunguinha para mostrar os músculos. Um pouco mais de sódio, menos sódio, mais potássio, menos potássio, aquece, não aquece. O que você deve fazer? Carboidrato, não carboidrato. São ordens agudas. Isto também faz parte da periodização. Sem dúvida, sem de dúvida. Algo de 4 anos a algo que pode definir o primeiro e o segundo lugar. Pode definir o treinamento árduo e dedicado de um ano inteiro. Sem dúvida. Você arruina o treinamento do atleta nos minutos antes de uma competição. Então, este afinamento do treinador com o atleta apenas pode advir da prática, da cronologia. Por exemplo, eu estou observando uma coisa muito triste nos dias de hoje, André. São as dificuldades que nós estamos vivendo em função de uma pandemia, em função de clashes políticos pelo Brasil e racistas pelo mundo, coisas que eu e você não vivemos quando éramos garotos e estudantes. Então, hoje eu vejo garotos, estudantes de faculdade, que não podem ir para a faculdade. Nós não passamos por isso, André. Eu já estou formado, você está formado, é doutor, você está com o seu canudo, se podemos dizer assim, não é? Eu estou aqui nos meus 60 anos de idade e não passei por isso. Então, no mínimo que nós podemos fazer ou devemos fazer é ajudar os mais jovens, não é? A compreender o mundo, a ter uma visão melhor lá à frente. Isto é periodização. Você enxergar lá à frente e ter um objetivo na sua vida. Qual é o objetivo daquele atleta?
onde ele quer chegar, onde o estudante deseja chegar. Sim. Qual é o objetivo da vida dele? Ele tem um objetivo na sua vida. Isso é periodização, claro. Muitas vezes o objetivo dele é ser como você. Claro. Eu tenho a grande satisfação de ter vários meninos que começaram comigo lá na antiga Aeroworks, vários que hoje são doutores com pós-doutorados ou se transformaram em exímios treinadores, formadores de campeões, não é? Então você colabora. A nossa missão é colaborar com os mais novos para impulsioná-los. Se nós não pudermos fazer nada para impulsionar as pessoas, é melhor que nós não façamos absolutamente nada. Isso é periodização. Sim. No fato de você olhar adiante aquele objetivo que você quer alcançar. Um atleta, ou seja, a maior parte dos indivíduos, nossos colegas de profissão, não terão a oportunidade de trabalhar com atletas olímpicos, com atletas que vão lutar lá no UFC, não terão essa oportunidade. Porém, no seu dia a dia, estarão treinando, assessorando pessoas, trabalhadores, pais de família, que necessitam, antes de mais nada, melhorar a sua qualidade de vida, manter a sua saúde e se condicionar a ponto de estarem úteis para o trabalho até os 75 anos de idade. Enquanto estiverem se aposentando aos 65, o sistema previdenciário no Brasil e no mundo estará falido. Ou seja, a maior parte dos nossos colegas estão aí para dinamizar e ajudar essas pessoas do dia a dia que necessitam de saúde, de bem-estar e de uma vida ativa para poderem se manter úteis por muitos anos à frente. Ou seja, a ciência da periodização, ela não é apenas uma ciência destinada aos atletas de alto nível. Você, aluno de educação física, jovem professor, periodize o treinamento do seu cliente lá da academia, da tia Cotinha que te procura para treinar, do rapaz que trabalha o dia inteiro com TI e vai na academia para se desestressar. Crie um objetivo para aquela pessoa, né? Muitas vezes o indivíduo não tem um objetivo definido a seguir, né? Então, ajude a criar esse objetivo. Não há nada pior do que uma pessoa que não sabe para onde vai. Esta é a principal mensagem lá do romance de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Então, exatamente. Ajude, né, as pessoas a criarem objetivos intermediários. Mas que objetivo que eu vou criar? O dia que vai para a praia, o dia de um casamento. Crie. E, em cima disso, você então vai, através das diversas formatações de periodização, criar a sua própria, adaptada àquela pessoa, que terá uma visão longitudinal de onde ela deseja chegar e qual é o melhor caminho para alcançar, não é? Qual é o melhor caminho? Isso é um outro fato muito importante. Eu conheço um caminho, o André conhece um outro caminho, você conhece um terceiro caminho. Ou seja, o melhor caminho é o caminho que você conhece. Eu ia exatamente falar nesse ponto, porque isso que é muito difícil às vezes, né, professor? Alguns atletas, alguns treinadores, outros professores, colegas, perguntam sobre determinada prescrição, determinada periodização, e muitas vezes, até pelo desconhecimento desses pilares que o senhor levantou aqui, que é sensacional, uma fala irretocável, né, a respeito de tudo, falamos de tudo, essa fala ela serve para vários momentos e várias situações. Sensacional. Então fica muito difícil, muitas vezes, a gente poder dizer a respeito de uma escolha que um outro colega fez em termos de um planejamento. A periodização que o Valdemar fez está errada. A periodização que o André fez está errada. Mas só um pouquinho. Você sabe o que o Valdemar pensou? Quem é aquele atleta que ele está fazendo? Quais são as necessidades? Quais são as limitações
para poder dizer, lendo um papel ou lendo uma informação, que aquela periodização ela pode estar errada, fica muito difícil, né, professor, a gente poder opinar estando à distância, né? E eu acho que isso é importante que os colegas entendam isso, que é difícil você criticar alguma coisa que você não conhece de perto, né? André, o brasileiro tem esse hábito de tecer críticas àquilo que não conhece realmente. Não é? Ele está mais preocupado em tecer críticas do que melhorar o seu próprio trabalho. Uma das principais lições de países onde existe realmente a democracia é a seguinte: mind your own fucking business. Preocupe-se com o seu lado, não com o lado dos outros. Não é? Eu recebo esse tipo de reclamação o tempo inteiro. E a resposta sempre é a mesma. Não se preocupe com aquilo que o seu colega está fazendo. Ao invés de você se preocupar com isso, se preocupe com aquilo que você está fazendo e melhore a si próprio. Mesmo porque não existe só um caminho para você chegar a Roma. Não, claro que Existem não. vários caminhos. De repente, eu uso uma metodologia, o André usa uma segunda metodologia, e o meu companheiro lá, o professor tal, usa uma terceira metodologia. E lá no final de tudo, todos os atletas, os 3 atletas, vão subir num palco e apresentarão a melhor condição possível, não é? A melhor condição possível. Ou seja, não creia que a sua forma de trabalho é a melhor, que a sua forma de trabalho é a espetacularmente melhor que a dos outros. Porque este fator simplesmente não existe. Não é? O que nós fazemos é tentar este aprimoramento constante, né? Porque nada nesta vida é perfeito. Deus não seria perfeito, porque se fosse, nós não estaríamos em constante modificação. O universo está em constante expansão, é o tal do Big Bang. Hoje já se prova o Big Crush, né? Então existe essa constante modificação. Nós estamos constantemente em movimentação. O que é importante, sim, é nos mantermos atualizados com boas práticas. Eu falo muito do old school bodybuilding, né? Mas é de um renewed old school bodybuilding beneficiado com muitos entendimentos e ciências novas, aplicáveis, que nós não conhecíamos na década de 70 e na década de 80. Houve realmente um progresso na divisão de treino dos atletas ao longo das décadas, não é? Então, basta você estar atento e de olho àquilo que os melhores vêm fazendo. Baseado nisso, você aprimora e você dá o seu toque genial da sua especialidade, da sua intuição, né? Do seu feeling. E você, então, a partir daí, pode criar a sua própria forma de trabalho, a sua metodologia, a sua técnica de trabalho. Sensacional. Professor, o senhor tocou num assunto bem interessante, que é a questão do fisiculturismo. Como é que começou isso na sua vida, assim? O senhor sai da parte militar, mas já era atleta, gostava de fazer musculação? Não. Como é que é? O André, eu fui sempre um atleta patético, tá? O meu primeiro esporte foi o judô. Eu sou aluno do Yamazaki, quem trouxe o judô para o Brasil, né? Mas as minhas lutas, eu fui campeão paulista, né? As minhas lutas se transformavam em briga, tá? E o meu pai, que era médico ortopedista, me tirou, porque eu quebrei o braço de 2 meninos. Eu sempre fui muito brabo, né? Eu sempre fui muito brabo. Aí eu resolvi ir para o Exército Brasileiro. Eu prestei o concurso e entrei para o Exército Brasileiro. Meu pai tinha me tirado do judô, mas eu descobria uma arte marcial que tinha acabado de chegar no Brasil e fui lá e tive várias aulas, que é o famoso Taekwondo. Então eu também fui aluno do cara que trouxe o Taekwondo para o Brasil, que é o Mestre Kim, né? Eu fui também aluno do Mestre Kim. Lá no Exército não tinha o Taekwondo, então eu fui para o Karatê. Então eu fui da equipe do Exército de Karatê, né? Em um determinado momento, numa pista de infiltração, a temível pista Rondon, lá na Academia Militar, lá em Agulhas Negras, eu tive um rompimento dos meus ligamentos.
Putz. Fui me indicado cirurgia, né? Inclusive pelo meu pai, que era médico ortopedista. Mas, ao mesmo tempo, me indicaram a fisioterapia. Na fisioterapia, lá no hospital que existe dentro da Academia Militar, pela primeira vez eu me deparei com uma máquina de leg press. Eu falei, eu vou me fortalecer aqui e não vou precisar de cirurgia. Eu comecei a fazer o leg press e minha perna, eu tenho facilidade para ganhar perna, né? A perna começou a aumentar por esse negócio, é legal. Foi a partir daí que eu realmente me afinei ao treinamento da musculação. Foi por causa de uma lesão. Uma lesão lhe levou a... Mas o que acontece também, André? Algumas pessoas aí sabem, né? Eu fui diagnosticado como cardíaco, como um sopro cardíaco, né? Eu sempre tive, eu quase não entrei para o exame da Academia Militar. Então foi aumentando o tal do sopro e muita arritmia, que eu herdei do meu pai, né? Eu não pude continuar no Exército por causa disso. Saí, fui fazer, eu cursei engenharia na FEI, na Faculdade de Engenharia Industrial. Chegou um determinado momento, eu falei, meu Deus do céu, eu não me vejo trabalhando ao lado de um alto forno, porque eu fiz engenharia metalurgista, né? Por um aborto do destino, eu fui parar no Paraná. A mãe do meu filho, né, que engravidara na época, ela que era formada em educação física. Eu resolvi montar uma academia para ela, eu não fazia, não era da área. E eu percebi que aquele negócio era legal, eu falei, eu gosto de fazer isso. Aquilo era o meu hobby a partir do momento em que eu me deparei com a máquina de leg press. Então, o que eu fiz, André? Eu resolvi fazer com que o meu hobby fosse a minha profissão. E toda vez que você faz isso na sua vida, que você faz aquilo que você gosta, aquilo que você faz com amor, você nunca vai ter que trabalhar na sua vida. Daquela conceito, eu tenho que trabalhar. Eu não vou trabalhar bosta nenhuma, eu adoro ir lá passar treino, tá? Treinar atletas, eu treino velhinha, hoje eu treino várias pessoas lá, várias faixas etárias. A minha satisfação é fazer isso daí. Que show de bola! Meu hobby é a minha profissão. Que legal, que legal. Então, de quase engenheiro para treinador aí, que inspira uma galera, né? Eu acho que eu entrei na educação física em 1999, segundo semestre de 99. E eu, logo em seguida, comecei a fazer um estágio numa academia, comecei a trabalhar numa academia no centro de Porto Alegre, e eu não sabia porcaria nenhuma, né? Imagina, existe entrar na faculdade, treinava, fazia treino de musculação, mas não sabia quase nada. E eu perguntei lá pro professor, que era mais velho, disse, cara, por onde é que eu começo? O que que eu faço aqui, cara? E ele pegou e disse, cara, começa lendo esse livro aqui. E era um dos teus livros ali. Era um dos primeiros livros que ele tinha. O Anabolismo Total ou Além do Anabolismo, talvez? Era o Anabolismo Total. E aí ele me entregou, e aí eu lia esse livro no trajeto de casa, né, da academia até em casa e de casa até a academia. E eu não tinha contado nenhuma, já estava no primeiro semestre, tinha tido acho que um mês de aula e coisa, e foi a primeira vez que eu comecei a entrar em contato com aquela situação. E eu lembro que o livro ele trazia várias coisas a respeito de treino, trazia algumas coisas sobre anabolizantes, que todo mundo falava de anabolizante, a galera dava suplementação. As pessoas corriam, né? As pessoas corriam. Falavam de anabolizante. Não, isso aí a gente não fala, a gente não, etc. E era um dos primeiros livros que, obviamente, que eu entrei em contato, que falavam a respeito disso. E eu também consumia muito aquelas revistas que vinham de fora, onde apareciam os treinos dos atletas. Então tinha o treino do Lee Priest, tinha o treino do Lee Running, tinha o treino do Dorian Yates, etc. E eu ficava extremamente encantado com aquele negócio. Caraca, velho, vou fazer esse negócio aqui, né? Vou aplicar esse tipo de treinamento aqui, porque vai dar tudo certo e coisa. E fui aprendendo muitas coisas. E aí, então, assim, um dos primeiros livros, o primeiro livro que eu entrei em contato foi o teu livro. Então foi uma coisa bem emblemática, assim, bem legal de relembrar dentro desse contexto. E tu foste lá fazer academia, montou academia para sua esposa, ex-esposa, e aí, etc. Mas como é que você foi parar lá na Inglaterra? Como é que é esse teleporte para mim? Eu ouvi os personagens das suas revistas. Eu tenho uma coleção de revistas aqui. As minhas revistas é David Drape, Arnold Schwarzenegger, Frank Zinn, né? São os caras Mike Mentzer, Larry Scott. Então são revistas bem mais antigas do que as suas. Claro. Mas essas aí eu também tenho. É a questão de gerações, né? Então quando você fala old school, o quanto old school você é, né? A gente pode até parar e pensar isso.
o quanto old school você é, porque a gente pode retroceder, inclusive, mais. Você pode falar de Bill Pearl, Sérgio Oliva, Sérgio Paulo Oliva, Gray, né? vai lá mais a fundo, né? Mais Uhum. old school ainda, né? Então, essa evolução desses mundos, ela é muito interessante. O que aconteceu, André? Eu me formei em educação física, logo em seguida eu me especializei em cineantropometria. Naquela época, você só podia fazer uma pós-graduação se você tivesse 1 ano de formado. Educação não era comércio como é hoje, né? Então você precisava de 1 ano. Porém, como eu tinha estudado engenharia e conhecia alguma coisa sobre computação, eu desenvolvi um programa de avaliação física que eu vi que não existia, que eu achava que era algo que estava faltando no Brasil, né? Um programa de avaliação física para computador. E eu fiz um programa em DOS. Então eu me formei, cheguei para o professor D'Artagnan, que é uma das maiores autoridades em precisão de atividade física deste país. Eu era recém-formado, eles não aceitariam com menos de 1 ano de formado. Mas eu cheguei para eu tenho esse programa. Pô, então eu vou ter que te aceitar, Valdemar. E ele me aceitou na pós-graduação, mesmo como recém-formado. E eu tive ótimos professores e colegas de turma lá. Um dos meus colegas de turma é o Sérgio Gregório, que você fez uma live com ele, e o Abdallah Shor, né? O Abdallah Shor foi meu colega de turma na pós-graduação. Professor Abdallah é o monstro do alongamento, né? Da flexibilidade, sabe muito, referência. Se não fosse ele, eu não teria lançado o livro Anabolismo Total. Tá? Puxa. Eu mandei o livro, porque ele se tornou meu amigo, e já fazia anos que eu morava na Inglaterra, e eu mandei o livro para ele. Ele falou, Valdemar, vamos lançar pela Forte Editora. E ele já tinha os livros na Forte Editora, na época, hoje é na Manolo, né? Então ele me apresentou lá para o professor Fábio Mazoneto, que resolveu encarar e lançar. Encarar por quê? Porque falava só a porra do anabolizante, que era um assunto mistificado no Brasil. Sim, né? Eu vinha para o Brasil com alguma frequência para visitar os meus filhos e via que a defasagem de informação era muito grande. Meu Deus do céu, esse povo aqui está vivendo na Idade da Pedra. Então o que eu fiz foi trazer informação baseada em algumas pesquisas, na época não existia internet, né? Mas falando sobre literatura, eu ia treinar na Temple Gym, na Inglaterra, e eu passava pela Biblioteca Municipal de Birmingham, que é a maior biblioteca municipal da Europa, tá? Até hoje. Eu, como tinha que passar para lá, para não perder tempo, eu subia e fazia pesquisa em livros e revistas. Então, o somatório das minhas observações, treinando na época no ginásio mais hardcore do mundo na época, e baseado nas minhas leituras, é que eu escrevi o Anabolismo Total. Eu não ficava de sacanagem, eu ia lá ler, estudar alguma coisa, aquilo que nós tínhamos. A menina chamando do Pink Blinder, ela deve ser fã da série do Pink Blinders. É lá mesmo em Birmingham que acontece isso, viu, querida? O Pink Blinders, né, é originário de Birmingham. Eu acho muito legal essa série, porque eles falam o dialeto lá chamado Brummie, né? É um dialeto que a gente conversa lá. Eu demorei anos para aprender o tal do dialeto, né? Que legal. Que não é inglês, né? Ouve o pessoal do Pink Blinders e não entende bosta nenhuma também. O sotaque é realmente muito, muito forte, né? Mas então, como é que eu fui parar na Inglaterra? Foi um aborto do destino. Eu já era pós-graduado, recém-formado, já tinha treinado, colaborado com a preparação física, né, da seleção brasileira de ginástica rítmica durante algum tempo. Eu tive um problema familiar. E eu resolvi deixar o Brasil. Eu tinha acabado de voltar da Europa. Eu tinha levado a seleção brasileira para competir na Europa. Eu falei, vou voltar para lá para fazer o meu doutorado. Fui para a Inglaterra, prestei o exame da língua inglesa, que é o chamado IELTS, né? Fui aprovado no IELTS e fui aprovado em mais 3 universidades da língua inglesa. Então, naquele trâmite de ir para lá, eu tinha escolhido estudar na West London Institute, né? Eu tinha escolhido ir para lá. Neste ínterim, me apresentaram a tal da Temple Gym. Lá treinava o Yates, que ainda não era Mr. Olímpico, tinha ficado em segundo lugar, perdido para Lee Haney. Eu comecei a treinar lá, né, levado por dois camaradas que eu encontrei num pub, eu conheci eles num pub. Né? Falei, pô, esse lugar aqui é muito legal. Né? Aí,
coincidentemente, dentro da Temple Gym, treinavam vários rapazes que eram funcionários da maior empresa de segurança da Inglaterra, que é a chamada UK Security. Todos ex-militares. Você já deve ter visto os vídeos lá do Dorian treinando com o Leroy Davis, né? O meu grande amigo Leroy Davis é sargento do Exército Britânico. Poxa, juntou tudo. Ele é veterano de guerra. Aí, como eu tinha um passado militar... Claro, juntou tudo. Aí o camarada falou, ó, posso arrumar um emprego para você aqui. E ele arrumou mesmo. E eu observei que ganhava muito bem. Entre depender de dinheiro do governo brasileiro, CNPq e o caralho a quatro, né? E viver às custas do dinheiro público, né? Morando em Londres e continuar a treinar na Temple Gym, eu falei, aqui é que vai ser minha pós-graduação. E eu fiquei em Birmingham por cerca de 10 anos. Nossa Senhora! O período... Porque assim, ó, tu entra, tu sabe muito mais a respeito disso do que eu. O último ano do Lee Running como campeão foi 89, se não me engano. Isso? Cara, eu acho que é 89. Eu sou muito ruim de data. Eu sou muito ruim de data. Eu acho que foi 89, porque depois... Acho que deve ter sido em 89. Porque o primeiro campeonato do Yates foi 90, não foi? Aí é que está. Eu teria que pesquisar. Porque, como eu falei, eu sou muito ruim de data. Porque é mais ou menos a data que tu tá chegando lá. Porque, assim, tu chega lá em 89, 88 para isso, não? É 89 e 90. Então. Aí o Yates é campeão, acho que 90, e aí não para mais, continua empacotando todo mundo. Porque, achei. Essa aqui é a biografia dele. Tá. Monstro. Nossa, que fato monstro. Inclusive, ele faz essa homenagem a mim. Sim, ele é teu amigo, né? Ele é teu amigo. Eu estou mencionado aqui na biografia. Então, é incrível, incrível. Então, eu teria que verificar aqui as datas. Porque, assim, eu lembro de estar treinando e na academia tinha um videocassete lá na academia, isso era 94, 95, eu acho que era. E eles passavam os vídeos dos fisiculturistas, dos campeonatos, do Mr. Olímpia, etc. E eu lembro do Lee Running, eu acho que ganhando em 89. 89 foi o último ano dele. E aí depois o Yates vem e empacota todos. Na verdade, nesse ano, o Yates teria ganho. Mas era o último ano de Lee Haney. Ele foi chamado The Shadow, né? Porque, de repente, ele apareceu com uma forma física, era praticamente um desconhecido, tinha ganhado o Mr. England, né? Mas a meca sempre foi nos Estados Unidos. Tanto é que foi o primeiro bodybuilder a vencer um Olímpia. A informação aqui, ó. 91, está dizendo o Neves. Em 91, a última vez do Lee Running, então. Então, vocês me desculpem, né? Porque eu tenho um problema com datas, tá? Eu tenho até um motivo para isso, mas não vale a pena eu mencionar aqui para vocês, tá? Então, em uma época da minha vida, eu apaguei muitas coisas do meu cérebro, tá? Foi uma forma de proteção pessoal. Então, deve ter sido isso aí mesmo, porque justamente foi a época em que eu fui para a Inglaterra, né? Foi justamente a época que eu fui para lá. Quando eu cheguei, ele tinha ficado em segundo lugar para o Lee Haney. Aí em diante, ele foi ganhando um atrás do outro. Eu fui vendo o cara ficando cada vez maior, ano após ano. Incrível. Né? Ano após ano. Falei, puta, como é que esse cara... Eu sempre fui muito observativo. Então eu observava a forma, a filosofia de trabalho dele, porque eu estava lá. Né? E eu fui observando. Além disso, André, aquilo se transformou em um reduto de atletas que iam visitar a Temple Gym do mundo inteiro. Mas já nessa época, eu fiquei assim mais íntimo lá do pessoal e eu mesmo ajudava a cuidar lá da recepção e tal. Era uma academia muito pequena, né? E que não aceitava as pessoas para treinar lá, né? Então nós falamos, não está aberto para novos membros, né? Era só aquele grupinho que treinava lá e pronto, né? Naquela época era assim, era um lugar extremamente rústico. E a maior parte do pessoal que treinava lá eram ex-militares, porque eram os funcionários da UK Security, entendeu? Então era um lugar assim que eu me adaptei muito,
pela disciplina, pela rigorosidade. Aquilo que você vê no vídeo Blood and Guts, né? É aquilo que acontecia nos outros treinos dos outros camaradas ali. Porque criou-se, né, uma filosofia de treino brutal, de treino realmente intenso. Né? Então, muito daquilo que eu utilizei na elaboração da minha metodologia de treino, que é o método intensidade total, advém das minhas observações do treino do Yates. Né? Porém, eu coloquei outros elementos. Como vocês sabem, eu estudei muito a parte de física, né, de cálculo logaritmo e coisas tal. Da física vetorial à física tridimensional. Então, eu trouxe elementos da compreensão da física para uma metodologia e também a apliquei no treinamento de outros atletas de diversas modalidades, mas sempre inspirado na forma de treinar estrita, com movimentos mais amplos, a não contagem numérica, não é? Treinamento sólido e concentrado e com muita sobrecarga. Então, a minha principal inspiração, fora todos os meus outros mestres, que vai do professor doutor Antônio Carlos ao meu amigo Abdallah Shor, passando por diversos outros, eu me inspirei sempre muito no Sérgio Gregório, pela inteligência dele, né? Pela capacidade de transmitir conteúdos. Eu sempre me inspirei muito nele também, ele sabe disso. Obviamente, somado ao conhecimento de todos os mestres e também da parte mental. Hoje mesmo eu fazia um vídeo dizendo que eu me utilizei muito do foco, da concentração e da meditação no treinamento de todos os meus atletas. De onde que eu aprendi isso? Porque eu fui aluno do Hermógenes. Né? Eu fui aluno do Yamazaki, do Kim, mas eu também fui aluno do Hermógenes. É um precursor da yoga, da Hatha Yoga no Brasil. Eu sou um praticante da yoga. Então, eu sempre ensinei exercícios respiratórios, eu sempre ensinei o foco e a concentração para todos os atletas. Ontem eu estava aqui com o Vanderlei Silva. Né? Estávamos falando sobre isso. Né? Devo estar colaborando na preparação dele, na luta, né? Possível, ou com o Mike Tyson, ou possivelmente com o Vitor Belfort. Né? Então, ele me procurou aqui para nós retomarmos o trabalho que fazíamos no passado. Duríssimo, né? duríssimo, então, atleta duríssimo. Falando sobre foco, sobre concentração. Na hora que o cara faz isso aqui, não se passa mais nada na cabeça dele. Na hora em que Yates se ocupava de uma máquina de leg press com mais de 600 quilos na porra da máquina, não se passava mais nada pela cabeça dele. E comigo também, quando eu vou treinar, é do estilo fecha a cara e treina, animal. Entendeu? Isso que é o esquema do treino, focado e concentrado. Ao invés de ficar discutindo o sexo dos anjos. Em volume ou intensidade. Fuck you! Entendeu? Fecha a cara e treina, faz essa merda. Depois você vai discutir o sexo dos anjos. Então, o que acontece, André? A questão do foco, a questão da concentração, não é apenas aquele foco e aquela concentração daquele faquir, né? Daquele meditador que entra lá do alto de uma colina, em frente de uma paisagem maravilhosa, não tem celular para encher o saco dele, não tem criança, não tem cachorro para encher o saco, ele está lá sozinho. Para ele é fácil. Agora, o foco e a concentração, o estado meditativo, é também para um atleta que vai entrar no octagon para matar ou para morrer. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, todos eles estão focados. Isto é foco, isto é meditação em todas as situações do seu dia. Mas isso cabe para tudo, né, Valdemar? Às vezes a gente pensa o seguinte, eu trabalho muito com alunos de pós-graduação, o pessoal que quer se aproximar um pouco mais do conhecimento, um quanto mais teórico, e aprender e coisa. E eu vejo que um dos problemas é exatamente o não entendimento de como se faz o processo de aprendizagem. E ele passa exatamente por essa questão do foco, em você estar num ambiente concentrado, direcionando a sua atenção para um determinado assunto, criando o processo de aprendizagem que passa por vários fatores, como a leitura, como a audição, como a sinestesia da escrita. E isso, às vezes, as pessoas elas não compreendem. Às vezes, até essa semana eu falei para um colega que estava treinando,
E aí toda vez que eu pegava o peso para fazer, ele me perguntava uma coisa. Na terceira vez eu disse para ele assim, cara, pelo amor de Deus, quando eu estiver fazendo a porcaria do exercício, não me pergunta nada, cara. Tu acha que eu vou parar para te responder o que... Pô, por favor, cara, eu tô me concentrando. Então é o fator de concentração. E não tem a ver com ser mal educado, com ser grosso. Não, não. É o fato de que ali, naquele momento, além de ser um fator de maior benefício na prática do exercício, é um fator de segurança. Você que trabalha com cargas muito altas, você não pode ficar prestando atenção em outras coisas que não seja realizar com maestria o movimento, a adequação da atividade e assim por diante, né? É um ponto importante. Perfeito, André. Você teria um caminho, o caminho das pedras, né, para chegar onde você chegou. Tantos outros colegas nossos também seguem o caminho das pedras, das dificuldades. Acontece que tem uma garotada aí que só quer um caminho fácil, não é? E nem sempre o caminho mais curto, né, é o caminho mais rápido. Não é? Muitas vezes você chega mais longe quando você vai devagar. Concordo. Ou seja, é baseado nas experiências do dia a dia, no somatório das suas experiências, é que você realmente consegue chegar lá. Então não queiram o caminho fácil, né? Porque esse caminho não lhe servirá. É o caminho do estudo e da concentração. Mas o que acontece lá na sua época, mesmo quando você era jovem, não existia tanto acesso de forma tão simplória, de tão fácil à própria informação. Então, hoje em dia, o moleque está com um celular desse, ele não consegue nem sequer acabar uma leitura, caso ele esteja lendo um e-book. Toda vez que entra uma mensagem nova, ele vai lá verificar o que está acontecendo. Agora, para chegar a um doutorado, para chegar a ser um campeão mundial, você vai ter que, pelo menos, aprender a resolver primeiro esse problema, depois você passa para esse problema e depois para o terceiro. Isto é foco, isto também é treinável, porque todos nós já nascemos com essa capacidade. Aonde nós conseguimos observar isso? Com os nossos filhos, quando pequenininhos, vocês que convivem com crianças muito pequenas, a criança, quando ela está sentada no tapete brincando com o brinquedinho dela, ela só está focada naquele brinquedinho, ela não pensa em mais nada. Então, o foco e a concentração já nos é inato. Mesma coisa eu digo com relação à prática do treinamento em si, né? Ninguém precisa de chegar lá no parquinho de diversão e dizer para aquela criança quantas vezes que ela tem que subir e descer do escorregador. Quando ela está cansada, quando dói o pezinho, ela para. E ela só vai pedir a comida quando ela está com fome. Quando a criança vai no parquinho, ela não faz uma mamadeira pré, intra e pós-brincadeira. Ela só vai comer quando ela quer, não é? Então, tiraram de nós essa possibilidade sublime à medida em que nós vamos avançando no processo educacional e cultural e vamos sendo amordaçados, né? E perdemos os nossos instintos mais primitivos, que é aquilo que nos faz verdadeiramente humanos, e nos robotizamos. Não é? Então, o que nós temos aqui na internet são pessoas querendo respostas simples para perguntas complexas. Não é? Quanto tempo você não estudou para ser um doutor, André? Quantos livros, quantos milhares de artigos aos quais você não teve que se debruçar em cima, noite após noite, para conseguir o seu doutorado e hoje ter uma visão do que é, por exemplo, uma pirâmide de evidências, não é? Para saber verificar se aquilo serve ou não serve, se cloroquina é legal ou não é legal para você, se utilizar uma máscara é legal ou não é legal, não é? Como é que você vai analisar? Baseado em quê que você vai tomar a sua própria opinião, a sua própria decisão pessoal, não é mesmo? Então, esse é o caminho. É o caminho do estudo, da dedicação e do foco naquilo que você tem que fazer. Valdemar, cara, sensacional, sensacional. Tu falaste que, bom, tu foi para engenharia. A engenharia, obviamente, ela é muito baseada nas questões da física. E
Eu acho que o mundo, né, o universo, ele é baseado nas questões da física. Muita coisa é explicado pelos processos matemáticos e físicos, para não dizer quase tudo. Tudo que é natural, pelo menos, é possível de explicar através de física e de matemática. Tu acha que, não, que falta um pouco, quem sabe, disso, da base da física na educação física, da biologia básica, não estou dizendo nem a gente trabalhar com molecular, nem nada, mas a básica. E dentro do treinamento, as pessoas se apropriarem de ferramentas da física, não facilitaria muito o entendimento do treinamento? Completamente. O André, nós dependemos do entendimento de ciências básicas. Na nossa área, a ciência mais básica é a química. Não é? Se você não entende química, como é que você vai entender de fisiologia ou de fisiologia do esforço, se a base é a química? As pessoas falam, por exemplo, o tempo inteiro, enche a boca para falar sobre intensidade e não sabe o que é essa porra dessa intensidade. Apenas tem uma noção vaga e sensorial. No último livro eu explico o que é essa tal dessa intensidade, né? A intensidade, respondam aí os nossos colegas aí, perguntem para vocês que estão nos assistindo, pergunte para si próprio o que é intensidade, não é? O que é intensidade? O pessoal fala high intensity training, high intensity interval training, nem sabe o que é o tal do HIIT e de onde veio, não é? Então o conceito é muito vago. Ou seja, a matemática ela é fundamental para tal. Não é? Sendo que a intensidade é apenas o módulo da força vetorial que o Rodrigo Adams acabou de mencionar para nós, que é massa vezes aceleração, ou seja, é massa vezes velocidade na unidade do tempo. Se você mantiver essa fórmula simplória, a segunda lei de Isaac Newton, que todos deveriam ter aprendido lá no colegial, ninguém teria dificuldade de entender a manipulação do treino em termos de volume e de intensidade. Ou seja, não é missão da faculdade ensinar isso daí. A missão é do segundo grau. André, foi o seguinte, lá durante a década de 1950 e 60, o projeto Sputnik, o projeto soviético para a conquista espacial, ele ultrapassou o projeto norte-americano da NASA ao colocar a primeira espaçonave em órbita. Porra, os americanos ficaram doidos, corrida espacial. Qual foi a primeira medida do governo norte-americano? Foi ensinar cálculo e geometria descritiva no high school. Né? Então, a primeira medida foi educacional. Então, o que nos falta foi justamente o aspecto educacional. E nós observamos, nas últimas décadas, uma degeneração completa dos marcadores educacionais do Brasil, de forma que hoje temos os piores índices mundiais de educação. Não é? Então, o que falta é justamente educação básica. Né? Falta o que é o entendimento. A física nada mais é, nada menos é, do que a manipulação da matemática. Ou seja, se o indivíduo não sabe as operações básicas da matemática, mas a regra de 3, né? Então como é que ela vai conseguir compreender o que é intensidade? Ela fica olhando para o quadro, você simplesmente deduzindo uma fórmula extremamente simplória, ninguém está falando em formas logarítmicas e cálculo diferencial integral, né? Só estamos falando de física simplória de Isaac Newton e a pessoa não consegue entender nem isso, não é? Então o que falta? A minha colaboração no livro Mite a Fundo, que eu escrevi com o Marco Aurélio, os primeiros 4 capítulos são capítulos de física. É a minha modesta colaboração para que as pessoas... Ali eu também ensino o que é aceleração compensatória. Né? As pessoas não sabem o que é aceleração positiva, aceleração negativa. Falam de biomecânica o tempo inteiro,
mas não sabe nem o que é mecânica, porra. O cara não sabe o que é torque. O cara fala torque, mas ele não sabe o que é torque. Qual que é a unidade de torque, né? Então, nesse livrinho aqui, eu trago os primeiros 4 capítulos, são capítulos de física, para a pessoa recordar aquilo que deveria ter visto. E esse livro, professor, onde é que o pessoal consegue? A gente está com 155 pessoas, aí como é que faz para conseguir esse livro aí? O livro está aqui, o Mite a Fundo, tá? André, os primeiros capítulos, ó, eu falo sobre alavancas, né? Legal pra caramba. Primeira, segunda, terceira classe. Eu explico lá o que é aceleração. Criei esse modelinho aqui. Explico o que é aceleração compensatória. Bem ilustrativo. O que eu fiz aqui, André? Eu peguei uma anilha, coloquei ela em cima de uma balança. Uhum. Peguei a balança e a anilha, coloquei dentro de um elevador. Apertei o botão e mandei subir. Que legal. Cálculos para o pessoal entender o que é aceleração positiva. Legal. Depois eu inverti o elevador, mandei ele descer e expliquei o que é aceleração negativa. Para a pessoa entender o porquê da aceleração compensatória e o porquê controlar a fase negativa do movimento. Né? À luz da física. Esse livrinho e os outros estão lá no meu site, né? O valdemarguimarães.com.br, tá? Então é uma modesta... Nada caro, né, professor? Nada caro. Livro acessível para todo mundo aí, né? Não, é lógico. Sei lá, custa 50 conto o livrinho desse. Né? Isso aí é colaboração. Isso aí é menos do que a galera gasta aí em bobagem no final de semana, né? Depois você me manda o seu endereço que eu vou mandar um de presente para você. Poxa, que legal. Vou querer esse. Show de bola. Então, 50 pila, pessoal. Referenciado bibliograficamente aqui. Show de bola. Vou ler com o maior prazer. Biologia do esforço e tal, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos investir o quê nessa vida? Em educação, né? É o melhor investimento que você faz, né? Ainda mais numa época como essa, André. Vai comprar a bolsa da Gucci numa época como essa? Vai comprar tênis fashion? O cara tem que investir o dinheiro dele em educação, não é? Ensino para poder se melhorar e se tornar um profissional melhor. A diferença é drástica. Ou você vai ser pedreiro ou você vai ser engenheiro, com todo o respeito que eu tenho dúvida alguma aos profissionais. Mas o pedreiro, ele tem que escavar o buraco e meter o concreto ali. O engenheiro, além de ter que saber fazer isso, ele tem que saber o cálculo. Qual é a profundidade, qual é o diâmetro. Você tem que saber o porquê das coisas, né? Tem que saber deduzir as fórmulas. O pessoal fala somatotipo. Endomorfia, mesomorfia, somatotipo não é um chute, é um cálculo matemático baseado em regressão matemática. Né? Baseado em medidas conferenciais lineares, medidas de biepicôndios, medidas de dobra cutânea. Esse aqui é meu primeiro livro. Vou lhe mandar de presente também. Esse aqui é o Antropometria Aplicado à Saúde e ao Desempenho. Eu publiquei ele em 2014. Eu vou mandar para o senhor também ele de presente. Eu tenho 4 livros, eu vou lhe mandar 2 que eu tenho. Eles ainda sobraram alguns. Eu vou lhe mandar esse de antropometria. Obviamente, o senhor, como especialista em antropometria, vai poder fazer as críticas devidas, ler. Tem bastante história bacana. E vou lhe mandar também o meu de hipertrofia, que eu lancei, bem bacana também, baseado em artigo, ciência, falando um pouquinho a respeito dessas questões. Eu acredito, professor, assim, piamente, que se fosse possível, acho que a junção, o senhor vai ler o livro, a junção do livro que eu escrevi com esse livro que o senhor lançou, o MIT, talvez eles se complementem em vários aspectos. Eu adoraria ter esses 4 capítulos, por exemplo, de física, numa obra minha e coisa para poder... porque a gente não consegue fazer tudo, né? Não consegue pensar em tudo. Valdemar, a gente está acabando o nosso tempo. Tu te importa de voltar mais um tempinho para a gente continuar essa conversa? No, sir. Então, assim, eu vou encerrar aqui, vou salvar e, pessoal, eu vou voltar com o Valdemar, que tá um prazer conversar com ele, e a gente volta aqui para manter esse papo com vocês. Só um pouquinho. Osso.